irmãos, como os irmãos têm visto, hoje é um dia de festa na presença do Senhor. A mesa já está posta. O Rei dos Reis já está presente para cear conosco. Mas é necessário, irmãos, que para cearmos com Ele, entendermos, primeiro, o culto de hoje era para proclamarmos que Jesus ele morreu na cruz do Calvário. Segundo, esse mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou e está vivo no meio da igreja. E terceiro, estamos aqui para proclamar nesse culto que este Jesus voltará para buscar a sua igreja. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, irmãos, para entender a mensagem da cruz, que está escrita na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Assentados mesmos, vamos ler a palavra de Deus que nos diz o seguinte: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus nessa hora. Pai Santo, a Tua poderosa, inerrante e infalível palavra, nesse momento foi lida, para que o Teu bom Espírito Santo possa conduzir cada detalhe, ó Pai, deste sermão, e que na fidelidade que há nas Escrituras Sagradas, ela seja exposta, Senhor, e que todos nós que aqui entramos, saiamos daqui verdadeiramente entendendo a mensagem da cruz, entendendo o objetivo de estarmos aqui nessa noite, e que o Senhor, de um modo poderoso, possa falar ao nosso coração nessa hora, Senhor. Completa a Tua boa palavra em nossa vida, Pai. Nos visita grandiosamente. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a mensagem da cruz
ela é, meus irmãos, a mensagem das mensagens. A mensagem da cruz, igreja, ela é a mensagem que precisa ser uma constância no meio de uma igreja que quer dar uma eternidade com Ele. Meus irmãos, como eu disse, hoje é um dia de alegria, de festa, de louvor ao nome do Senhor, porque estamos aqui cumprindo, primeiramente, uma ordenança de Deus. Porque a ceia, igreja, nada mais é que uma ordenança que o Senhor nos deixou. Uma das duas ordenanças, sendo que a segunda é o batismo nas águas. Meus irmãos, e por ser uma ordenança de Deus, é necessário que a igreja, aqueles que irão se assentar à mesa com o Senhor, tenham um entendimento do que é verdadeiramente se assentar à mesa. O que é verdadeiramente entender o desígnio que é cear com o Senhor, participar desse momento glorioso que é a ceia na presença dEle. Meus irmãos, e nós vemos hoje na atual cristandade, em muitos cristãos, o desconhecimento da mensagem da cruz. E mais, vemos que a mensagem da cruz tem sido uma mensagem que tem sido pregada em segundo, terceiro ou até quarto plano no meio das igrejas. Sendo, irmãos, que a mensagem da cruz, como eu disse já no início do sermão, é sim a mensagem mais importante da Bíblia. Porque, irmãos, desde o Velho Testamento, os profetas, o Novo Testamento, a mensagem da cruz é a mensagem central da Bíblia. Porque a mensagem da cruz, meus irmãos, o sacrifício de Jesus, ele é o ápice, ele é o centro, ele é realmente, meus irmãos, a evidência da obra redentora da salvação de Deus, em favor de cada um de nós. Meus irmãos, não entender a cruz, não entender o ato glorioso de Cristo, e principalmente a ordem de Deus para que o próprio Filho dele morresse na cruz, meus irmãos, é desprezar a salvação, é não entender o projeto de Cristo. E mais, irmãos, é realmente, meus irmãos, nos assentarmos à mesa em vão. Mas não é isso que o Senhor quer aqui nessa noite, irmãos, porque a palavra de Deus, ela nos admoesta, e é desejo do Senhor nessa noite nos ensinar, através desta mensagem, que o sacrifício na cruz do Calvário do Senhor Jesus realmente mudou a nossa história, mudou o nosso rumo, mudou a nossa vida por completo. Meus irmãos, porque como a própria palavra ela nos fala, realmente estamos condenados em nossos delitos e pecados. Mas o sacrifício de Jesus, o sangue dele, nos deu uma nova aliança com Deus na presença dele. O ato de Jesus na cruz, irmãos, foi uma espécie de união que ele fez conosco e Deus. Meus irmãos, e o apóstolo Paulo aqui, nessa palavra que lemos essa noite, ele trata justamente sobre essa mensagem da cruz, sobre a importância dela na nossa vida. E aqui nessa mensagem, Paulo direcionava a palavra dele à igreja de Corinto. Uma igreja, irmãos, que Paulo identificou a falta de entendimento dessa mensagem da cruz.
aonde, meus irmãos, essa igreja, ela começava, por mais que ela teve uma experiência com Cristo, por mais que ela teve um entendimento do que a palavra de Deus a ensinava, a admoestava, a direcionava, essa igreja de Corinto, meus irmãos, ela começou a querer a ter um entendimento de outras doutrinas, de outros ensinamentos e de uma mensagem mais agradável, de uma mensagem mais suave, de um evangelho mais light. Meus irmãos, hoje, nos nossos dias, não tem sido diferente. Hoje nós temos visto hoje um evangelho coach, um evangelho hoje que não tem levado as pessoas a se arrepender do seu pecado, da sua transgressão. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que Paulo, ele direcionou essa palavra à igreja de Corinto, mas, meus irmãos, com certeza, eu creio pela fé no poder que há nas Escrituras Sagradas, que essa palavra atravessou séculos e séculos, e hoje ela atingirá o coração desta igreja aqui nessa noite. Ela falará ao nosso coração, porque é desejo do Senhor, irmãos, que todos aqui se assentem à mesa com Ele. Que nós realmente possamos cear com o Senhor, nos alegrar com Ele, e realmente, meus irmãos, proclamar, dizer que nós entendemos o sacrifício da cruz, entendemos o propósito da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e a importância que há nesse ato glorioso. Meus irmãos, o versículo 18 que nós lemos, Paulo aqui ele começa o versículo dizendo o seguinte: certamente, ou seja, não é algo que oscila, não é algo que muda, não é algo que pode mudar um dia, não. É algo certo, é algo firme, é algo imutável na vida de uma igreja. É o sacrifício de Jesus, é a mensagem da cruz, e ele, como ele mesmo disse aqui, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Foi o que eu mesmo disse agora há pouco. As pessoas hoje têm se perdido nos falsos ensinos, nas falsas doutrinas, nos falsos mestres que têm se levantado nessa última hora. Meus irmãos, e têm perdido de vista a verdadeira mensagem da cruz. Mas Paulo aqui ele dá uma notícia boa para nós, uma palavra para nós de encorajamento, de alegria para nós aqui nessa noite. Mas para nós, ou seja, aqueles que foram salvos, aqueles que entenderam a mensagem da cruz, aqueles que foram regenerados, transformados, justificados na presença dEle, que olham para a cruz e glorificam pelo sacrifício de Cristo, nós somos salvos pelo poder de Deus. Oh, irmãos, se você chegou aqui nesse culto, irmão, e se você está ouvindo essa mensagem, creia, meu irmão, o poder de Deus te trouxe até aqui na presença dEle. O poder dEle foi manifesto na sua vida, pelo ato de misericórdia dEle, pelo amor dEle que Ele tem por você. Mas, meus irmãos, quando Paulo aqui ele quis dizer a loucura para os que se perdem, e para os salvos o poder de Deus, os irmãos me permitam fazer um pequeno resumo, realmente, dessa mensagem da cruz. Quando começou este ato glorioso, meus irmãos, e nós vamos voltar lá no passado, na quinta-feira que antecedeu a morte de Jesus. Meus irmãos, e a palavra fala que nessa quinta-feira,
Jesus estava reunido no cenáculo com os seus discípulos. E a palavra fala ali que Jesus estava celebrando ali a Páscoa com os seus discípulos. E num dado momento ali, daquele momento de alegria, de comunhão, paz, meus irmãos, os discípulos de Jesus, homens que estavam próximos deles, começaram ali a discutir entre eles. E dizer qual deles tinha mais relevância no ministério de Jesus. Qual dos discípulos era o mais importante? Meus irmãos, num dado momento ali, os próprios discípulos não entenderam a mensagem da cruz. E foi necessário, irmãos, naquele momento ali, o Senhor Jesus se levantar da mesa, silenciosamente, e ali, meus irmãos, vestido de glória, do poderio que há em Cristo, e na humildade que havia nele, ele começou a lavar aos pés dos discípulos, um por um, mostrando para eles que o primeiro passo, irmãos, para entender a mensagem da cruz, é você ter humildade, de reconhecer o seu pecado, de reconhecer que você é falho, de reconhecer que você é dependente de Deus, e que você, meu irmão, nada tem para oferecer a Deus, senão o seu pecado, a sua vida, para que Ele te transforme, te mude. Jesus ali, meus irmãos, começou nesse pequeno ato ali, de lavar os pés dos discípulos, mostrar para eles, olha, meus discípulos, é necessário que vós tenhais humildade, para que possais entender a mensagem da cruz. Meus irmãos, naquele mesmo momento ali, a palavra fala, meus irmãos, que Jesus ali, depois do cenáculo, Jesus vai ao Getsêmani. E ali no Getsêmani, meus irmãos, nós vemos ali um ambiente de choro, de lágrimas, de sangue, mas principalmente, meus irmãos, de submissão à vontade de Deus. Jesus ali, meus irmãos, se entregou ao Pai. E ali, meus irmãos, nós podemos dizer que de um quadro de lágrimas, de choro, de sangue, ali no Getsêmani, Jesus ali transformou aquele quadro ali em consolo, em vitória. Sabe para quê, irmãos? Para que hoje aqui nós pudéssemos entender o seguinte: no sacrifício dele, a igreja tem consolo e vitória decretada na vida dela. É uma igreja que vive de fé em fé, de glória em glória, e louva a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Meus irmãos, e naquele momento ali que Jesus estava no Getsêmani, Ele foi levado ao Sinédrio, logo após. E a palavra fala que Jesus ali ele foi julgado, humilhado, meus irmãos, rejeitado ali pelos superiores de Roma. Ali começou ali o sofrimento de Cristo. E, meus irmãos, aqui já vai mais um ensino que Jesus deixou. Entender a mensagem da cruz, meus irmãos, é sofrer pela causa. É sofrer por esse sacrifício. É realmente, irmãos, você entender que alguém morreu por você. E mais, você entender, irmão, que quem era para ter morrido na cruz era eu e era você. Não era o Senhor Jesus. A morte de Cristo, meus irmãos, foi uma morte substitutiva, vicária. Foi um momento ali, meus irmãos, que naquele instante ali, Jesus, ele pensou em cada um de nós, igreja. Pare para pensar nesse momento. Naquele momento ali que Jesus estava sendo julgado, humilhado, ele pensou em mim, em você. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele nos ama. Ele nos ama, igreja. E por esse amor Ele nos trouxe aqui nessa noite para entendermos essa mensagem gloriosa da cruz dele. Irmãos, naquele momento que Jesus ali estava no Sinédrio, logo após ele foi levado ao pretório romano. Ali já estava chegando no final ali.
O pretório romano seria o lugar que Jesus seria julgado. Seria dada a sentença final a ele, que ele seria morto em uma cruz. Meus irmãos, ali naquele momento parecia ser uma condenação injusta. Um homem inocente sendo levado à cruz, um homem que não tinha pecado algum, um homem que fazia bem para as pessoas, operou sinais, maravilhas, um homem que realmente mudou a história de muitos, operou milagres, transformou histórias. Como assim um homem ser levado à morte de cruz? Irmãos, a morte de cruz, para os irmãos terem uma base, era a pior morte que existia. Se os irmãos pararem para pensar agora, pensem hoje a pior morte que uma pessoa pode viver hoje. A morte mais odionda, a morte mais triste, a morte que traga mais dor para uma pessoa, era a morte de cruz na época ali. Meus irmãos, e ali no pretório romano, Jesus foi condenado à morte de cruz. E ali saiu daquele local, meus irmãos, indo para a Via Crucis, ou seja, a Via Dolorosa. E aqui todos nós sabemos já o final dessa história. Humilhação. Nessa Via Crucis, uma multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Muitos ali o rejeitando, muitos ali o xingando, muitos ali o humilhando. Meus irmãos, e Jesus ali levando um madeiro sobre si. Imagine, irmãos, e eu quero que os irmãos parem um momento para sentirem a dor de Cristo ali naquela Via Crucis. Sabendo ali, meus irmãos, que ia ser levado a uma morte terrível de cruz. Meus irmãos, ele sofreu, ele sentiu dores. O sangue dele foi derramado. O corpo dele foi dilacerado, moído. Mas em todo momento ali, naquele caminho ali, Jesus sabia que precisava caminhar, que precisava seguir, porque ele precisava salvar eu e você. Ele precisava nos resgatar, irmão. Ele precisava levar sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, todas as nossas mazelas, todas as nossas culpas. Meu irmão, todos os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Toda a ira de Deus que estava sendo ali despejada em Cristo, era para ser despejada em nós, e Deus nos poupou, igreja. Deus nos poupou porque Ele nos ama. Que amor é esse, igreja? Que amor é esse? Que antes mesmo de nascermos, Deus já nos conhecia. Conhecia o amor, conhecia aquilo que nós vivemos, as nossas angústias, as nossas falhas, as nossas mazelas. Meu irmão, Ele já nos conhecia antes mesmo de nos criarmos. E ali naquele caminho terrível, aonde ali, meus irmãos, Ele foi levado ao Calvário, ao Monte da Caveira. Meus irmãos, numa sexta-feira, a palavra nos fala, às 9 horas da manhã, Jesus ali foi suspenso, naquele local terrível, no meio daquele local. E a palavra fala que ao lado haviam 2 ladrões, 2 pecadores. Havia ali um simbolismo naquele ato, igreja. Ali era como se houvesse ali uma divisão de toda a humanidade. Uma divisão daqueles que creem e valorizam o nome de Cristo e aqueles que negam a fé, que não entendem o projeto. Mas a pergunta que eu faço para a igreja: os 2 eram ladrões, os 2 eram pecadores, os 2 eram falhos, mas houve uma diferença ali naquele momento ali da cruz. Um se arrependeu. Um ali declarou: Senhor, perdoa-me. Senhor, olha para mim nesse momento. Senhor, leva-me contigo para a tua glória.
E sabe o que o Senhor falou, irmãos? Para esse homem. E é o entendimento que Deus quer nos dar aqui nessa noite. Para participarmos dessa ceia, meus irmãos, deve haver arrependimento verdadeiro no seu coração. Para aceitar o sacrifício da cruz. Para entender que Ele morreu por você. Meus irmãos, aquele homem ali se arrependeu dos seus pecados e clamou misericórdia para o Senhor. E sabe o que Ele disse? Meu filho, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Meu irmão, será que você quer viver essa experiência? Paulo ali, meus irmãos, agora voltando aqui, a advertência que ele deu à igreja de Corinto, ele quis ali, de um modo ali, alertar aquela igreja. Igreja de Corinto, alertai para a mensagem da cruz. Igreja de Corinto, valorizai o sacrifício da cruz do Calvário. Igreja de Corinto, dispensai as falsas doutrinas, os falsos entendimentos, os coaches da internet, os seus colegas de trabalho que te dizem algo contrário, os seus amigos da faculdade, os seus familiares que te falam para negar a Cristo, para não estar na comunhão na igreja, para não aceitar a bênção dEle, a graça dEle. Muitas vezes os pensamentos que se levantam no nosso coração para não estarmos na presença dEle, para negarmos a fé, para retroceder no caminho. Meus irmãos, hoje isso tem acontecido. E como a igreja de Corinto, nessa noite nós temos sido também advertidos, alertados. Meus irmãos, do versículo aqui, 19, Paulo começa a discorrer a alerta dele. Eu quero dizer, um alerta para nós aqui nessa noite. Não para que sejamos constrangidos, não, irmãos. Eu não quero que você fique triste, não abaixe sua cabeça, não. Sabe por quê? Porque essa mensagem é para você erguer a cabeça. Essa mensagem, meus irmãos, é para você dar brado de glória, aleluia, o nome dEle. É para você cear com Ele. Mas é para cear, irmão, coração aberto. É para cear entendendo a mensagem da cruz. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui, irmãos? Hoje há uma sabedoria que impera, que é uma sabedoria humana. Hoje, muitas vezes, fazemos coisas que é do nosso intelecto. Sentimentos que sobem no nosso coração, que não procedem da eternidade de Deus. É uma sabedoria meramente humana. Paulo aqui estava dizendo o seguinte: essa sabedoria destes sábios, entre aspas, precisa ser aniquilada. Essa inteligência desses instruídos em como ser um mundano, como ser distante de Deus, como não entender o sacrifício da cruz, isso precisa ficar de lado, igreja. Isso precisa ser abolido da nossa vida. E aqui, meus irmãos, Paulo aqui ele começa a fazer aqui uma indagação, para nós começarmos a se entender, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Meus irmãos, a sabedoria está aí, querendo introduzir coisas no nosso coração para negarmos a fé, para estarmos distantes dessa mensagem, para não entendermos, não valorizarmos. E Paulo continua: visto como, versículo 21, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Está vendo, irmãos? Essa sabedoria humana, ela não vai levar nós a lugar nenhum. Ela só vai levar nós a nos isolarmos, a estarmos distantes dessa comunhão. Mas olha que maravilhoso, igreja. Olha que maravilhoso. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui está um grupo aqui nessa noite, que foi salvo
pela loucura da pregação do Evangelho em Jesus Cristo. Este Evangelho, meus irmãos, um dia nos alcançou. Um dia entramos, meus irmãos, nesta igreja, e essa palavra atingiu no íntimo da nossa alma. Tocou o nosso ser, nos libertou, nos transformou. Meus irmãos, sabe para quê? Para que, como salvos, Deus quer nessa noite, igreja, te dar uma certeza que você é salvo na presença dEle. Deus quer, irmão, que você saia daqui sem nenhuma dúvida que você alcançou salvação em Cristo Jesus. Essa é, meus irmãos, a loucura da pregação do Evangelho. Aí Paulo continua orientando. Portanto, tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Meus irmãos, hoje as pessoas querem sinais, querem profecias, querem coisas mirabolantes no meio da igreja. Meus irmãos, e o que temos aqui é o simples e puro Evangelho para pregar a todos aqui. O bom e velho Evangelho que salvou a muitos. Foi o bom e velho Evangelho que Pedro pregou ali no passado e 3.000 almas, 5.000 almas converteram. Meus irmãos, esse mesmo Evangelho que salvou ali no Pentecostes é o Evangelho que tem sido pregado nessa última hora aqui. Esse Evangelho puro, simples. Meus irmãos, é necessário que nós voltemos às Escrituras, voltemos à palavra dEle. Meus irmãos, quanto mais próximos estamos da palavra, mais temos relacionamento com Deus. Meus irmãos, e para sentar à mesa com o Senhor, numa ceia, você precisa se relacionar com Ele. É relação de intimidade, é conversar com o seu Deus. Muitos buscam sinais, sabedoria, mas Paulo diz, no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Meus irmãos, esse poder está sendo manifesto nesse momento. Não é pelo pregador, não é pelos pastores, não é pelo diácono, não é pelos instrumentistas que cantam louvores bonitos, não. Mas esse poder está sendo manifesto pelo Espírito Santo do Senhor, que já está passeando aqui em nosso meio. Para nos acalentar, para confortar nossa alma, para tocar lá no íntimo e dizer, meu filho, você está se sentindo indigno de sentar à mesa? Hoje é dia de você se sentir digno para sentar aqui. Às vezes você acha que o seu pecado, meu irmão, te distancia de Deus. Não! Reconheça Ele, se arrependa, porque hoje Deus vai te unir a Ele. É uma aliança, meus irmãos, que Deus decretou na cruz do Calvário. Uma aliança fiel, eterna, imutável, que jamais mudará. É a aliança que Deus fez comigo e com você. Uma aliança firmada no sangue de Jesus. O sangue precioso dele, irmão. Aí o versículo 25 encerra dizendo o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, Deus aqui mostra o poderio dele, a soberania dele, para entendermos que temos que estar mais próximos desse projeto glorioso de Cristo. Precisamos entender realmente o que a mensagem da cruz ela representa para um crente verdadeiro. Para uma pessoa, uma mulher, um homem que quer herdar uma eternidade com Ele. Meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento agora, glorificando ao Senhor. Mas no versículo 30 aqui, eu quero encerrar essa mensagem lendo o versículo 30. E convidando a toda a igreja a ler junto comigo. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje você entendeu que o seu pecado, quando há arrependimento verdadeiro, ele te une a Deus. E mais, igreja, você é dele. Você pertence a Ele. E você pode declarar a Ele: Senhor, só Tu és digno de toda honra e toda glória.
Senhor, eu te pertenço. Senhor, eu quero estar junto de Ti. Senhor, eu quero caminhar junto de Ti. Senhor, eu quero viver na Tua presença. Senhor, eu quero cear contigo nessa noite. Eu quero sentir o toque do Senhor na minha vida. Eu quero lembrar e fazer memória do sacrifício de Jesus. Mas para isso, irmão, nós vamos ler juntos o versículo 30. 30 e 31. O versículo está sendo projetado. Os irmãos podem ler comigo? Amém, igreja? Podemos? Leamos. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus.